Nós temos, a cada primeira semana do mês, feita a nossa semana de oração. E nessa semana de oração, conforme ia passando os dias, e eu ia ouvindo as ministrações, eu não sei se tudo aquilo que a gente, quando está falando aqui na frente, as pessoas recebem da forma que nós estamos falando, mas da forma que o pastor Justino falava, algo chegava ao meu coração, e que o grande problema das famílias hoje tem sido a troca de valores, inversão de valores, e com isso as famílias têm se perdido. E no último domingo ele pregou sobre família em meio a uma geração perversa, e durante a semana ele citou alguns textos e falou sobre essa questão dessa geração perversa e como nós deveríamos nos comportar como família frente a isso. E eu cheguei a essa conclusão, que o grande problema nós não temos observado aquilo que a palavra de Deus nos diz e nos fala referente à família. E isso tem adentrado inclusive dentro da igreja, porque nós somos uma grande família. Nós temos um Pai, um Deus Todo-Poderoso, e por meio de Jesus Cristo nos tornamos filhos, mas em alguns momentos temos deixado alguns valores adentrar dentro da igreja como família, e as igrejas têm sido destruídas também. E algumas famílias têm sido destruídas por isso, por alguns valores, por alguns quesitos do mundo que tem entrado dentro da família, e nós temos concordado com isso. E isso tem deturpado o sentido de família, e nós temos então visto a nossa família se perder. E na sexta-feira, quando começou o tema sobre família, no dia 1º, meu pai falou sobre Ruth, uma grande mulher, que entendeu muito bem o princípio de família, não deixou sua sogra Noemi de jeito nenhum, permaneceu fiel com ela, e as duas venceram juntas. E hoje eu quero falar sobre uma outra mulher, e essa mulher que nós vamos falar, ela cruza em um certo momento com Ruth. Ela cruza, num certo momento, a história dessa mulher vai cruzar com a história de Ruth. E aqueles que estiveram aqui na quinta-feira ouviram parte do que eu vou falar hoje. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 2, e nós vamos falar sobre Raabe, uma mulher chamada Raabe. Então abra comigo em Josué, capítulo 2, e nós vamos ler a história que nos diz aqui. Diz assim: então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vamos examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disto, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram, corra atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linhos que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás dele pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes que os espias se deitassem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra, mas vocês nos causaram um grande medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês.
Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que fizeram a leste do Jordão, com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Pois o Senhor, seu Deus, é o Deus acima dos céus e embaixo da terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Ele disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se por lá por 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da sua casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com vocês, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu, e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Irmãos, essa história de uma mulher chamada Raabe, que, como nós lemos, ela morava no muro de Jericó, na muralha onde cercava ao redor de toda a cidade de Jericó, e ela morava lá naquele muro. E talvez assim como hoje, na sua grande maioria, todo lugar de prostituição é um pouco mais afastado da cidade, fica mais nas saídas, perto das rodovias, são os lugares de prostituição. E talvez a casa de Raabe, por ser em cima do muro, fosse por esse motivo, já um pouco distante, uma pessoa que tinha sido aniquilada da sociedade e de sua família. Ela morava sozinha ali naquele lugar. Era uma vergonha para ela. Mas aqui nesse texto teve algo que me chamou a atenção, porque diz que 2 espias enviados por Josué a serviço de um Deus todo-poderoso adentra dentro da casa dela. E aqui chega o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês. Porque quando ela permite que esses homens de Deus adentrem na casa dela, é como se ela tivesse permitido a presença de Deus de entrar ali, entrar dentro da casa dela. E ali naquele momento, ela coloca aqueles homens ali dentro, esconde aqueles 2 espias e fala assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que este lugar aqui pertence a vocês. Eu tenho temor a esse Deus. Eu só tenho ouvido falar, mas eu já tenho temor a esse Deus. E ela aceita, e talvez ela exerce mais a fé do que muitos de nós que temos caminhado com Deus. Talvez ela, só de ouvir falar aquilo que o Deus Todo-Poderoso fazia em favor do povo israelita, ela já tinha um temor e uma fé muito grande. E ela coloca esses 2 espias para dentro da casa dela. E quando ela coloca os 2 ali, ela fala assim: olha, eu gostaria de pedir um favor para vocês. Eu gostaria que quando vocês viessem para cá, porque eu sei que vocês vão tomar este lugar aqui, nós não vamos conseguir vencer o Deus de vocês. Eu gostaria que vocês poupassem
a minha família. Uma mulher abandonada pela família, distante da sociedade, distante da sua família, ela teve uma pequena preocupação aqui neste momento. Ela precisava salvar a casa dela. Somente, ela poderia falar assim, somente assim, olha, tudo bem, mas quando vocês vierem, vocês me salvam? Ela não olhou para si mesma. Sabe por quê, meus irmãos? Deus, quando entra na sua casa, Ele não quer salvar só você. Ele não quer salvar e mudar somente a sua vida. Quando Ele adentra a sua casa, quando você dá essa liberdade para Deus adentrar na sua casa, entrar na sua vida, Ele quer mudar a sua história e salvar toda a sua casa. É isso que nós vemos na Bíblia. É um plano que Deus instituiu, a família foi um plano que Deus instituiu. Deus não queria simplesmente salvar Raabe, queria salvar ela e toda a sua família. E Raabe sentiu isso dentro dela e disse para os espias, olha, eu preciso que vocês salvem meus pais, minha mãe, meus irmãos. Eu preciso que você me ajude, salva minha família também. Talvez se nós olharmos para aquele centurião, foi a mesma coisa. Quando ele recebeu Jesus, ele falou assim, nossa, mas como que eu faço para salvar a minha casa também? Quando nós deixamos Deus entrar, Ele não quer somente mudar, transformar a minha vida, a sua vida. Ele quer mudar toda a nossa casa, toda a nossa família. E os homens de Deus ali naquele momento fazem um pacto com ela. Olha, se você trouxer para dentro da sua casa o seu pai, sua mãe, seus irmãos, e se você colocar um pano vermelho, um cordão vermelho pela janela, quando nós voltarmos, você pode acreditar na minha palavra, que a sua casa será salva. E ela faz isso. Amarra o cordãozinho lá, despede os moços, e eles vão embora. Aí, irmãos, sabe o que eu tenho a pensar e que eu pensei sobre isso? Existe uma palavra de Deus que, se você crer em Deus, orar pela sua família, orar pela sua casa, descanse, exerça a sua fé e você verá a sua casa sendo salva. O que você precisa é descansar e confiar, exercer a sua fé em Deus, vai ser salvo. Deus, eu vou orar. A tua palavra diz que tudo que nós pedimos, o Senhor fará. Eu quero ver a salvação da minha casa e eu vou lutar pela minha família. E Raabe, ela teve que ter um posicionamento. Ela deixou Deus entrar dentro da casa dela através daqueles 2 espias e ela teve que mudar de vida. Porque quando Deus entra, nós não conseguimos continuar o mesmo. Não tem como Deus entrar na sua vida e você continuar sendo a mesma pessoa, não. Não tinha como Deus entrar dentro da casa de Raabe e salvar ela e a casa dela se ela não tivesse mudado de vida. Mas Raabe, ela mudou de vida. O texto não fala que, olha, e ela saiu da prostituição. O texto não fala. Mas nós vamos ver no que acontece na vida dela, que ela mudou de atitude. Porque, irmãos, quantos aqui gostariam de morar com o filho ou com a filha num centro de perdição, num lugar de prostituição, vendo a filha numa prostituição? Nenhum de nós. A família dela não tinha por que estar lá, porque ela não poderia nem falar para eles, olha, os espias eles vão voltar, e aqueles que estiver aqui dentro da minha casa, ela vai poupar. Não, ela não poderia falar. Então foi preciso haver uma mudança de vida nela. E aí está o grande segredo, irmãos. Você tem mudado a sua vida? A partir do momento que você deixou Deus entrar, os seus valores, aquilo que está dentro de você mudou, ao ponto de que os seus familiares vejam em você que há uma mudança e queiram estar onde você está? Porque os pais, os irmãos precisaram ir para onde Raabe estava. Então ela teve que mudar de vida. E eu disse que aquele cordão, talvez pendurado ali na janela, era como se fosse o sangue de Cristo, falando assim, olha, nessa casa aqui entrou o perdão, ela está perdoada. Naquela época não estava lavada pelo sangue de Cristo Jesus, mas como se fosse a simbolização do sangue de Cristo, o perdão dos pecados dela, ali, olha, nessa casa aqui, não. Demônio, nessa casa aqui você não toca, aqui tem o sangue do Cordeiro. A partir do momento que eu e você, nós nos posicionamos com Cristo, o sangue de Deus é colocado na janela da nossa casa e o maligno não pode tocar.
Mas para isso nós precisamos ter uma mudança de atitude e deixar com que os valores de Deus aflorem dentro de nós. Para que além do cordão, as pessoas vejam em nós e queiram estar aonde nós estamos. A família dela quis estar lá junto com ela, porque percebeu nela a mudança de vida. A mudança de vida. O sangue de Cristo naquele momento, como se tivesse lavado a vida dela, e ela passou a ser limpa. Tudo que ela fez para trás ficou. E assim é comigo, e assim é com você. Se nós deixarmos Deus entrar dentro da nossa vida, Cristo entrar dentro da nossa vida, meu irmão, não vai ficar como está. Vai mudar tudo. Tudo. A sua vida, a vida do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Quando Deus entra, Deus faz a mudança completa. Deus faz a mudança completa. Aonde Deus está, tudo é mudado, transformado. Se você se posicionar, creia, tudo será mudado. Basta você se posicionar. Não espere do seu marido, não espere do seu filho, não espere da sua filha, da sua mãe, do seu pai, não espere. Se posicione, você. É você quem tem que fazer a escolha em deixar Deus entrar e receber essa mudança de vida. E quando você deixa Deus entrar e recebe essa mudança de vida, todos da sua casa serão abençoados. Todos. Eu disse quinta-feira, porque todo mundo conhece, principalmente depois que o Regis Danese fez aquela música como Zaqueu, todo mundo conhece a história de Zaqueu. Então eu vou citar o exemplo de Zaqueu. Quem queria ver Jesus? Zaqueu. Zaqueu que estava curioso. A gente não vê falando na Bíblia, olha, a família de Zaqueu e ele, eles estavam doidos para conhecer. Não. Diz que Zaqueu, um coletor de impostos, ouviu falar que ele estava passando, inclusive ali por Jericó, né? Inclusive até o mesmo lugar. Eu quero saber quem que é esse daí. E ele foi. A multidão não deixava ver, subiu numa árvore. Zaqueu subiu na árvore, não foi a casa dele, não foi a mãe, não foi o filho, não foi ninguém, foi ele. Subiu lá na árvore. O convite foi feito para ele: Zaqueu, desce daí, meu amigo, eu vou lá para sua casa hoje. Mas daí depois, você pode ler lá em Lucas 19, Jesus vai na casa dele, e no final daquele texto que fala sobre Zaqueu, fala assim: e a salvação entrou dentro daquela casa. A salvação não entrou só para Zaqueu. Lá não está escrito assim, e Zaqueu foi salvo. Não. E a salvação entrou dentro daquela casa. Todos foram salvos. Irmãos, se você se posicionar, se você deixar Deus entrar dentro da sua vida, dentro da sua casa, então, irmãos, no resto, exerça a sua fé, continue orando, deixa que Deus vai fazer. É o Espírito Santo de Deus que vai mudar, não é você. Não é. Mas aí entra o grande porém: você tem deixado Deus entrar dentro da sua casa? O que você tem colocado? A grande pergunta então seria essa: o que você tem colocado dentro da sua casa? Raabe escolheu colocar os 2 espias. O rei de Jericó mandou os soldados: viu? Eles estão por aí. Ela poderia ter falado assim: não, lá em cima, não. Ele que era o rei. Talvez até algumas pessoas iriam ali, até por indicação do rei. Era um lugar conhecido, porque quando entrou lá, o pessoal já falou logo para o rei: viu, está lá na casa de Raabe. Está lá, então corre lá, fala para ela. Ela poderia ter escolhido ficar do lado do rei, mas ela escolheu colocar os espias, as pessoas de Deus. E aqui entra o grande porém: aquilo que nós colocamos dentro da nossa casa é o que vai fazer a diferença. É o que você escolher colocar dentro da sua casa que vai fazer a diferença. Sabe por quê, irmãos? Vai comigo para o capítulo 6. Josué 6, versículo 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela.
Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos os seus parentes, tiraram de lá toda a sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Então veja bem, nós não cantamos aqui que a palavra de Deus ela vai se cumprir, que a palavra de Deus se cumpre. Irmãos, aqueles espiões estavam lá, mas era a direção de Deus. Era a direção de Deus. Eles não deram a palavra deles? Não era a palavra deles, não, era uma palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela se cumpre na vida das pessoas. E aqui se cumpriu na vida dela. Falou assim, olha, coloca o cordão aí e nós vamos salvar você. E assim foi feito. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia. Mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze, de ferro, ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta, a sua família, todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Então, irmãos, quando nós lemos o capítulo 2, nós vemos uma mulher totalmente excluída da sociedade, abandonada, fora da sua família, e em questão de 4 capítulos, nós vemos a história dela ser totalmente mudada, porque ela escolheu colocar Deus na vida dela. A escolha é sua. O que colocar dentro da casa, a escolha é sua. Ela escolheu colocar Deus. E aqui no último versículo que nós lemos, versículo 25 diz: Raabe vive entre os israelitas até hoje. Alguém aqui faz menção ou ideia por que está escrito que ele vive até hoje? Raabe vive entre os israelitas até hoje. Eu disse que a história dessa mulher, ela se cruza com a história de Ruth. Raabe casa com um dos príncipes de Israel e tem um filho chamado Boaz. Alguém conhece Boaz? Um tal de resgatador? Alguém conhece Boaz, um tal de resgatador? Olha a mudança que Deus faz na vida da pessoa a qual deixa Deus entrar. A escolha é sua, você pode escolher o que você vai colocar dentro da sua casa. Você pode escolher. Agora, existem algumas escolhas que aquilo abençoa toda a nossa família e toda uma geração. Não ficou só nela. Alcançou o pai, a mãe, os irmãos, os seus pertences. E mais do que isso, ela casa com um rapaz, Salmão, se eu não me engano o nome dele. Tem um filho que chama Boaz, que é o tal do resgatador. Resgata Ruth. Aí, Ruth, outra mulher que sabe muito bem o que é um princípio de família, o que é lutar por uma família. Tem um filho chamado Obed. Obed tem um filho que é chamado Jessé. Jessé tem um filho que é chamado Davi. E talvez, se você for indo, e lá, você pode ler lá em Mateus, se você quiser, você vai ver que é a genealogia de Cristo. A escolha é sua. O que você quer fazer com a sua família, a escolha é sua. Aqui está um exemplo muito grande de você ter uma família abençoada. Sabe o que você faz? Deixa Deus entrar na sua vida. Se posicione. Muda o seu jeito de viver. Vida uma vida idônea com Cristo. Deixa o sangue de Cristo te lavar. Deixa na porta da tua casa ter o sangue de Cristo lá na janela, te cobrindo, te protegendo, e a sua geração será abençoada. Simples. E mais, em Hebreus 11, nós temos a galeria da fé. Eu li hoje de novo, que eu falei assim, será que eu não estou muito enganado? Mas se você for ver, o único nome de mulher que tem lá é o de Raabe. Se você for para Hebreus 11, galeria da fé, né? Lá inclusive nós já lemos aqui, em algum momento se falou sobre Noé, que fez
a arca para salvar sua família. E lá no versículo 31 de Hebreus 11 diz: pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Você quer ter seu nome escrito lá na galeria da fé? Você quer ter seu nome escrito lá no livro da vida? Deixa Deus entrar. Você quer os seus escrito lá no livro da vida? Muda de vida. Comece a colocar princípios cristãos dentro da sua vida, dentro da sua casa, e você vai ver isso acontecer. Pelo menos é um exemplo muito claro que nós vemos aqui na vida de Raabe. A escolha é sua. Você pode escolher o que pôr. Quer ver como você pode escolher o que você quer pôr? No versículo 22 que nós lemos aqui, Josué disse aos homens que tinham espionado a terra: entre na casa da prostituta e salve-nos. Vamos para o capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1. Quando Josué vai adentrar em Jericó, o Senhor diz para eles assim: olha, nada lá vocês vão pegar, vocês vão destruir tudo, não peguem nada, vocês vão rodar no muro, vai cair, vocês vão entrar, não peguem nada de lá. Mas no versículo 7 diz assim: olha, mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carnim, filho de Zirim, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas coisas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Irmãos, para encurtar aqui, para mim não ler o capítulo 7, vou contar para vocês o que acontece aqui. Acã, ele resolve pegar algumas coisas e colocar dentro da casa dele. O Senhor Deus tinha dito assim: olha, não pega nada não, hein, gente. Ele viu lá uma capa bonita, um ouro, uma prata. Pegou aquilo ali. E eles tinham que logo depois ir na cidade de Ai e lutar contra aquela cidade. Lá foram os espiões de novo, na hora que voltar, falaram: ó, José, se Jericó, a gente só rodeando em volta do muro aqui, o negócio caiu e a gente venceu, lá, vamos mandar só uns 2.000 e tá sussa, porque é muito pouco povo lá. E eles vão. Mas existia alguém ali dentro, Acã, que tinha feito algo reprovável aos olhos do Senhor. E eles perdem a batalha. E Josué começa toda aquela lamúria: mas meu Deus, e aí? Poxa vida, vamos morrer aqui, perecer por causa desse povinho e tal. Jesus fala para ele assim: então, mas tem pecado aí no meio de vocês. Aí dentro, aí, vocês escolheram colocar coisas que não me agrada não. E aí, irmãos, vá para o versículo 20 de Josué. Acã respondeu: é verdade que pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. O que fiz foi o seguinte: quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2,4 kg de prata, uma barra de ouro de 600 gramas, eu os cobicei e me apossei deles. Estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué enviou alguns homens que correram à tenda de Acã. Lá estavam escondidas as coisas com as pratas por debaixo. Retiraram da tenda e as levaram a Josué. E todos os israelitas as puseram perante o Senhor. Então Josué, junto com todo Israel, levou Acã, bisneto de Zerá, e a prata, a capa, a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, tudo que lhe pertencia ao vale de Acor. Disse Josué: porque você nos causou esta desgraça. Por quê? Hoje o Senhor lhe causará desgraça. E todo Israel apedrejou. E depois apedrejou também os seus, e queimou tudo e todos. Queimou tudo e todos no fogo. Sobre Acã ergueram uma grande montanha de pedra, que existe até hoje. Então o Senhor se afastou do fogo
da sua ira. Por isso foi dado àquele lugar o nome do Vale de Acor, nome que permanece até hoje. São escolhas que nós fazemos. E as nossas famílias, elas pagam pela consequência das nossas escolhas. Raabe escolheu colocar Deus dentro da casa dela. E ela colheu aquilo que ela plantou. Uma família bem-sucedida, uma genealogia puxada aí, que vem o Salvador, o ressurreto. Teve tudo que era seu poupado, a sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Agora Acã, irmãos, Acã, ele resolveu colocar as coisas que ele achava que não teria problema. E às vezes nós fazemos isso. Deixamos os valores do mundo adentrar dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, achando que, nosso Deus, Ele é tão amoroso, Ele vai me perdoar, a misericórdia dEle é tão grande, né? E aí deixamos esses valores entrar dentro da nossa casa, só que esses valores nos causam destruição. Destrói não somente você, mas toda a sua casa, toda a sua família. Foi o que aconteceu com Acã. Não foi só quem pegou. Quem escolheu pegar? Foram os filhos? Não. Que culpa tinha as mulas, o jumento? Que culpa tinha? A consequência foi para a família inteira. E aí nós começamos a concordar com as coisas do mundo adentrando dentro da nossa casa, e aí os nossos começam a perecer também. Juntar é normal, hoje em dia juntar não tem problema, para que casar? Mora junto. Normal, é melhor os dois estar juntos mesmo, do que por aí. Aí passa a ser normal. Aí depois a família começa a ser destruída e você não sabe por quê. Não, sexo no casamento tem problema não. Aí você acha que é normal. São escolhas que nós fazemos. Você tem a escolha de achar se isso é certo ou não. A palavra de Deus, ela vai te direcionar, isso é muito claro. Mas você pode escolher. A palavra de Deus para cá era: não pega, não mexe. Você quer mexer? Beleza, sofra as consequências, você e sua casa. Não fica só em nós, passa. As bênçãos de Deus acompanham-nos, mas as maldições também vão acompanhar. Aí, não, tem que dar liberdade para o filho, não pode repreender o filho, porque olha, hoje é lei, não pode dar tapinha na criança. Então depois você colhe a consequência do seu filho brigando com você, batendo na sua cara, discutindo com você. Você colhe. Você colhe. A palavra de Deus ensina, instrui a criança no caminho que deve andar. A palavra de Deus nos ensina a usar a vara. Mas a palavra de Deus nos ensina também, como pai, a não provocar a ira nos nossos filhos. Está em nós. A instrução está em nós. A opção de escolha é nossa. Você é quem tem que escolher se você vai ter uma família abençoada ou se você quer ver sua família sendo apedrejada e morta. A escolha é sua. Nós temos a palavra de Deus que nos guia. Nós falamos essa semana inteira sobre valores, sobre princípios de família. A palavra de Deus nos instrui como pai, como mãe, como marido, como mulher, como filho. Ela nos instrui tudo. A escolha é nossa. E a escolha é sua. Você escolhe. Como diz aquele programa que existia lá na Globo, você decide. O final, se você quer ver a sua vida igual a de Acã, ou igual a de Raabe, a decisão é sua. O que você precisa é escolher o que você vai pôr dentro da sua casa. Os valores do mundo? Tudo bem. Pode pôr, ninguém está te proibindo aqui. Se tem uma coisa que Deus nos fez, foi livre, você pode fazer o que você quiser. Agora saiba, o que você coloca dentro da sua casa, o que você coloca dentro da sua vida, influencia em toda uma história, não só sua. Preste atenção nisso, não só sua, de todos da sua casa. Aí a escolha fica para você. Se você quer escolher ser Raabe, ver as bênçãos de Deus, ver você tendo seu livro escrito na vida, uma família abençoada. Raabe teve uma família abençoada. Saiu lá, olha,
O pessoal detonou Jericó e eu ainda casei com um príncipe. Ela não casou com qualquer um não, meu seguidor. Príncipe. O filho dela não foi qualquer um não, o filho dela foi Boaz, o resgatador que casou com Ruth. Deus tem todo o poder para mudar a história da sua vida e da sua família. Todo. Mas a Bíblia diz que Ele está à porta e bate. Se você abrir, a escolha era de Raabe. Raabe, tudo bem, põe o cordãozinho aí, traz sua família para cá. Acã escolheu pegar as coisas e esconder lá. Foi tão bom que ele fez que ele teve que esconder. E às vezes nós fazemos isso também, viu? Nós fazemos umas coisas, não. É melhor esconder para a família nem descobrir, que se descobrir. Mas a escolha é sua. E o que eu gostaria, se é que eu posso palpitar, é que você escolhesse ter uma geração abençoada, uma geração íntegra, de pessoas tementes, fiel a Deus. Como o pastor Henrique pregou hoje de manhã, depois você pode ver no YouTube, se você não veio, ele colocou 3 cadeiras aqui. Falou sobre algumas famílias e de gerações. Porque muitas vezes, o primeiro, vou colocar como exemplo, meu pai é um pastor, um homem de Deus, amém. Yes! Eu vi ao longo dos meus 31, muitas pessoas terem a vida mudada e restauradas, junto, através da vida do meu pai, Deus usando ele, amém. Aí chego eu, mais ou menos, né? Vocês estão me aturando aqui, mas se Deus quiser eu não vou parar por aqui não, vou crescer cada dia mais. Mas em certos momentos aí a pessoa fica aqui na monidão, só na sombra do pai. Ele já fez lá, já tem um grupinho lá, é só manter. Aí chega o Christian, não vê exemplo, não vê mudança nenhuma em mim, para que vai? Pode ser que meu avô fez mesmo tudo aquilo lá que o Tiago fala, mas meu pai não viveu aquilo. Não, irmãos. Nós podemos fazer a nossa geração ser uma geração abençoada. Raabe, que tinha uma vida totalmente destruída, teve uma família abençoada. E você pode. Você pode. Então, se eu posso palpitar, é isso. Escolha Deus. Escolha colocar os princípios e os valores de Deus dentro da sua casa, dentro da sua família. E todos os seus serão abençoados. Ore pelos seus filhos. Deus, eu não aceito perder os meus filhos para o mundo. Eu não aceito. Se em algum momento eles titubearem, continue orando. Não desista não. Continue orando. E você vai ver as bênçãos de Deus. Você vai ver. E mesmo que você não veja, o nosso Deus, Ele é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Descansa nele. Raabe descansou, confiou que eles iam ser salvos. A garantia é, põe uma cordinha aí. É a mesma coisa no camelô, a garantia sou eu. Então tem que crer, irmão. Foi isso que ela fez, ela exerceu a fé. Eu vou crer. Deus, o senhor não falou? Falou. Então, está falado. Esse daí não volta atrás. Não volta vazia. A escolha é sua. A escolha é sua. Eu deixo para você a escolha. Citei 2 exemplos. A escolha é sua. No final do livro de Josué, ele fala a mesma coisa. Viu? Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Agora, o resto, povão, vocês podem decidir. A escolha é de vocês. A escolha é de vocês. Amém? Nós estamos